nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Que alegria, meus irmãos, novamente nós nos encontramos aqui para celebrarmos, meditarmos e aprofundarmos na graça que é a Palavra de Deus. Uma oportunidade de nós irmos crescendo dia após dia nessa nossa intimidade com aquele que é o Senhor de nossa história, com aquele que vem ao nosso encontro para realizar maravilhas. Nós continuamos seguindo nessa semana, nesse tempo comum, a meditação do Evangelho dentro do evangelista São Mateus, aquele que a gente conhece como o Sermão da Montanha, né, que começa com as bem-aventuranças e perpassa várias outras realidades, até chegar no que hoje, por exemplo, nós vamos meditar, que é o ensinamento da oração do Senhor, do Pai Nosso. Hoje a leitura, nessa quinta-feira santa, da 11ª semana do tempo, quinta-feira santa. Dessa quinta-feira, da 11ª semana do tempo comum, o Evangelho se encontra em Mateus 6, versículos de 7 a 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está no céu também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. A oração do Pai Nosso, ela é a oração mais completa que nós podemos pensar, que nós podemos refletir e viver. Se nós conseguíssemos entrar e rezar bem essa oração todos os dias, nós não precisaríamos de mais nenhuma oração. Porque veja, primeiramente o Senhor nos chama a atenção de que a oração, ela não deve ser um derramamento de palavras, de diversas palavras, de quantidade de palavras bonitas, palavras feias. Não é isso. Não é a quantidade de palavras que importa. Não é o derramamento de um falatório sem fim que nos conduz à oração. Mas oração, ela é encontro. Ela é momento de encontro, de intimidade. Santa Teresa d'Ávila nos dizia que a oração, ele é um momento de encontrar com aquele que nós sabemos que nos ama. A oração é essa experiência de estar de se fazer com Deus, de caminhar e se aproximar dele, e à medida que nós vamos nos aproximando dele, nós vamos nos deixando sermos transformados por este encontro. E o Senhor já começa a nos dizer exatamente isso. Quando orardes, não multipliqueis, não useis muitas palavras. Porque não é a força da nossa oração, não é a força das nossas palavras que nos faz ser atendidos na oração. A oração, ela nos transforma pela nossa disponibilidade de estar de nos relacionarmos com Deus. É essa relação íntima com Deus que realiza transformações em nós, não a força das nossas palavras. Mas aí o Senhor ainda indica, porque o vosso Pai sabe do que precisais. Isso é interessante pensar que nós nos relacionamos não com alguém que nos desconhece, não é com um desconhecido, mas é com o nosso Pai, aquele que sabe das nossas necessidades, sabe do que precisamos e que nos convida dia após dia a crescer também nós em saber do que Ele quer de nós. É essa relação, é esse diálogo onde nós nos apresentamos a Deus, nos colocamos diante de Deus e escutamos e recebemos também algo de Deus, que se coloca a nós, que se põe a nós. Há algum tempo, o Papa Francisco, fazendo uma reflexão, eu não me recordo em que circunstância, mas ele dizia assim: não somos nós que servimos a Deus, é Deus quem nos serve.
E é interessante esse pensamento de Deus que nos serve no sentido de que a iniciativa é sempre dele. É ele que se põe primeiramente a nos amar. Como diz Santo Agostinho, quando ele nos diz, olha, aquele que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti, mas a ação criadora e salvífica é dele. A nós cabe esse nos encontrarmos e nos deixarmos ser tocados por esse encontro. E aí o Senhor Jesus Cristo continua no Evangelho ensinando como é que nós devemos rezar. E aí apresenta o Pai Nosso. A primeira ideia da oração é entender que ela não é uma relação de um intimismo, de uma ideia de para mim, voltado, um ostracismo onde eu me fecho. A oração, ela é um momento de encontrar e saber que quando eu me relaciono com Deus, eu não me relaciono num processo fechado em mim mesmo. Mas eu já começo na oração entendendo que eu faço parte de um grupo muito maior, de uma família muito maior. Então é um Pai nosso, não é Pai meu, não é Pai teu, é nosso. Nos coloca sempre nessa relação com o outro, sempre nessa relação com algo que está além de nós mesmos. E aí o Senhor apresenta então 7 pedidos do Pai Nosso. São 7 pedidos que vêm tocando toda a realidade. A realidade espiritual, da santificação, da relação com aquilo que é eterno, a realidade do concreto, do material, da nossa necessidade física material que nós temos, a realidade das faltas que cometemos e que somos acometidos, nessa relação de entender que há uma necessidade de uma transformação, então eu dou o perdão e eu peço o perdão, e há uma realidade também de um combate espiritual, porque o Senhor vai nos colocar para essa ideia da tentação, do sofrer o processo de ser tentado, é pedir, não que Deus não nos coloque em tentação, porque Deus não coloca ninguém em tentação, mas que Ele nos auxilie para que não caiamos, que Ele nos dê força para que nós possamos ter as melhores decisões e fixarmos naquele caminho de santidade que nos é apresentado. Há alguns dias atrás, se eu não me engano, na segunda-feira, o Senhor nos convidava para a perfeição. A perfeição, o sermos perfeitos, como o nosso Pai Celeste é perfeito. E essa perfeição é a perfeição do amor, da luta contínua e de todos os momentos para buscar fazer aquilo que nos aponta para a eternidade. E na oração do Pai Nosso, fica para nós esse convite de intimidade com o Pai que é nosso, ou seja, nos coloca em uma relação familiar, mas entendendo que nós nos apresentamos a Deus para percorrer todas as realidades da nossa vida. Não existe uma realidade em nossa vida que não deve ser tocada pela presença de Deus. Não existe uma realidade no nosso viver que não deve ser envolvida por essa presença divina, que é para nós um contínuo convite a viver uma vida nova. Que Deus abençoe cada um de vocês, que venha sobre vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso. E antes de dar a bênção, eu gostaria de fazer um grande convite. Nós, da comunidade Filhos de Maria, estamos nesse tempo também fortalecendo um pouco essa possibilidade de nos aproximarmos de vocês que estão aí nos assistindo por meio das mídias sociais. Então eu te peço que, olha, nos acompanhe lá no Instagram, que é o @comfilhosdemaria, mas também no YouTube. E te convido a assinar, né? Assinar o nosso canal aqui do YouTube para pedir, assinar, deixar o seu like, deixar o seu joinha lá e também se inscrever no canal, se inscrevendo, apertando o sininho lá para receber as nossas notificações. É um auxílio que nós podemos dar a cada um de vocês, a levar a palavra de Deus, mas também precisamos de vocês, que leve isso a tantas outras pessoas. Então divulgue para os seus amigos, envie esse vídeo para aquelas pessoas que você acredita que precisa e nos acompanhe sempre. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.